Vamos começar então com o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar do tricolor do Morumbi, tela com desfalques do São Paulo e com a tela do Palmeiras. Com os desfalques do... E aí complicou, hein? Colorado de tanta gente! Nossa, o cinegrafista tá rindo aqui, ó. Rocher para a seleção uruguaia. Com o Galo forte vingador. Segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores da América. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Quem perderá mais jogadores para a Copa América? Adivinha? O Mengão. Cara, vou trazer aqui para vocês um corte do programa F360 analisando os clubes que perderão jogadores convocados para as seleções. É isso mesmo. A Copa América vai desfalcar os times na sequência do Brasileirão e o Flamengo é o mais prejudicado. Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians. Vou falar de todos eles aqui agora, tá bom? Só que antes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Se liga só, cara, é revoltante o nosso Flamengo ter que perder 5 jogadores por causa de uma competição igual essa, que não tem valor nenhum pra mim, a Copa América. Se liga, vamos lá. Lá na Europa teremos a Eurocopa e aqui, eu ia falar aqui no Brasil não, aqui na América teremos a Copa América, né? Copa América que obviamente desfalca muitos times no Brasil, porque no Brasil o campeonato segue, o Campeonato Brasileiro, e muitos times com desfalques. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise mais profunda de como ficarão esses times, mas antes já dá pra gente bater um papo seco e rápido, André Donk. Quem perde mais? Me cite 2 ou 3 times aí que você acha que serão mais prejudicados com os desfalques da Copa América. Acho que não tem muito segredo, tem? O Flamengo, para mim, perde muito. Ainda que ele tenha alternativas, talvez seja um dos que mais tem alternativas em relação à reposição. Quem mais que a gente pode colocar? Palmeiras, não? Palmeiras, acredito que sim, né? Com Gustavo Gomes, ainda que por mais que não esteja na sua melhor fase, mas ainda é um líder por tudo que representa, Richard Rios, Piquerez, também, né? Você fala de uma linha defensiva também bem fortalecida. O Atlético sem o Arana, né? O Atlético sem o Arana. O Arana faz muita falta. Mas eu ainda acho que Flamengo e Palmeiras ainda mais em relação a eles. O Inter tem alguns desfalques. O Internacional também tem. Claro, São Paulo. Sim, Rocher, Ener Valencia e Rafael Santos Borré. Também. Que teremos daqui a pouco, você vai mostrar na nossa tela como ficarão esses times pra gente analisar. Nós vamos discutir ali quais são as opções. Você vai mexer nas peças e a gente vai te cornetar. Não, vocês vão me ajudar. Vamos te ajudar, obviamente. Somos seus somos amigos. amigos. Você tem um debate, Abel. Obrigado. Antes disso, temos tela já? Vamos com as telas? Vamos começar então com o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro no momento. Desfalques do Flamengo no período da Copa América. O Varela, o lateral direito, que vai para a seleção do Uruguai, assim como o Vinha, que também serve a seleção uruguaia de El Loco Bielsa. Pulgar, jogador importante nesse meio-campo do Flamengo, voltando de lesão, né? Ficou um tempo afastado aí, mas vai servir a seleção do Chile, estará no Chile na Copa América, além de Arrascaeta e De La Cruz, também com a seleção uruguaia. Então são 5 desfalques. De La Cruz e Arrascaeta têm as maiores médias do campeonato. Médias no Bola de Prata. O De La Cruz, nesse momento, na Bola de Prata, Abel, a média é de melhor jogador do campeonato. O De La Cruz hoje é o Bola de Ouro do campeonato. Tem muito campeonato para acontecer, mas hoje é o melhor. São as notas que são dadas pelos nossos comentaristas, especialistas, em cada rodada do Campeonato Brasileiro para todos os jogadores. Junto com as todas as estatísticas, partidas. né? Como? 60% da nota é da avaliação da nossa equipe e 40% é a soma das estatísticas, né? O algoritmo desenvolvido pelo Data ESPN, que junta dezenas de estatísticas para fazer um balanço da atuação de cada jogador. Então, você faz uma média disso e dá a nota por jogo de cada jogador, de cada atleta. Boa, muito obrigado, Eugênio Leal. Que agora vamos começar aquela análise que eu falava agora há pouco.
E, Eugênio, como que fica o Flamengo, então, com os desfalques? Ou como pode ficar? Quais são as opções do professor Tite? São várias opções, né? A gente está vendo aqui, o Donk já falou que o elenco do Flamengo permite isso, né? Ao Tite mexer muito. Esse aqui é um desenho já feito pelo pessoal do Data ESPN, para a gente ter uma noção do Flamengo sem esses 5 jogadores. Destacar que desses 5 jogadores, por exemplo, o Vinha é um bom jogador, foi muito bem contra o Vasco na goleada por 6-1, mas a gente sabe que o Ayrton Lucas está sempre ali. Sim. O Vinha não é titular absoluto do Flamengo, mas lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Chega lá na frente. Na zaga, o problema é na outra lateral, né? Não tem o Varela, que vem sendo titular do Tite desde o início do ano. Se falou até do Varela sair do Flamengo na virada da temporada, mas não. E aí voltaria o Wesley, que jogou ano passado mais que ele. O Wesley é um atacante, né? Um lateral atacante. Ele vai muito à frente, não é exatamente um jogador de recomposição tão forte. Muda muito do Varela para o Wesley? Essa é a grande diferença, né? O Varela é um jogador mais sólido atrás, defensivamente, agrega mais defensivamente do que no ataque. O Wesley é aquele cara agudo, que vira um ponta, que vai à linha de fundo, que joga com muita força e velocidade. Essa é uma mudança. No meio-campo, aqui seria o Pulgar. Está colocado aqui o Igor Jesus, que é uma opção. Quem vinha jogando se machucou, né? Vamos ver quanto tempo demora para voltar. É o Alan. Em princípio, a primeira opção é o Alan aqui. Vamos ver como é que vai ser essa situação. E aí ele pode, com o Alan, colocar também o Igor Jesus, como um segundo homem. Vou tirar aqui o Vitor Hugo. Um segundo homem é o Igor Jesus, que aí você pode liberar o Gerson para jogar mais solto, sem ter muita necessidade de voltar. Então o Gerson poderia fazer o papel do Arrascaeta, circulando mais por aqui. O Gerson que vinha jogando pelo lado. Se o Gerson jogar pela direita, como ele vinha jogando nas últimas partidas, o Bruno Henrique, que não é exatamente um jogador para jogar por aqui, até pode fazer uma dupla de ataque com o Pedro, mas a gente pode pensar em trazer aqui para o time o Gabi. Por que não? O Gabi Muitas como opções, segundo né? atacante por trás do Pedro, ele tem essa capacidade de movimentação, de circular mais por aqui. Ah, não, mas o Gerson, é melhor botar o Gerson aqui nessa função do Arrascaeta? Vamos trazer então o Lohan. Ah, eu ia perguntar. O Lohan é uma alternativa para fazer esse lado aqui, ó. Para mim, com a saída do Arrascaeta e do De La Cruz, o Lohan tem que ser titular. Pegar vindo pela direita. E aí o Lohan, como traz a bola para dentro, ele tem essa característica de ser um jogador que entra mais, abre espaço para a ultrapassagem do Wesley. Seria uma combinação interessante. Eu ia comentar sobre o Lohan, Eugênio, porque esse período com esses desfalques importantes, de repente, se ele ganha mais espaço, mais minutagem, como a gente costuma dizer às vezes, ele pode aí se consolidar no time, né? Sim. Ganhar mais confiança, porque bola a gente já viu que ele tem, né? Você pode fazer outra Jovem. coisa, ó. Traz o Lohan aqui mais para dentro e coloca, como já foi titular do Flamengo, o Luiz Araújo na ponta. E aí o Bruno Henrique, eventualmente, onde ele ficar mais à vontade, que é no lugar do Cebolinha. Mas pode jogar pela direita também. Mas pode jogar pela direita também. Não, estou colocando como usar o Bruno Henrique, né? Ele normalmente tem sido o reserva do Cebolinha, ultimamente. Pode jogar também entrando na área, fazendo dupla com o Pedro. Então o Flamengo tem alternativas, né, Bel? Tem muitas opções. Mas assim, é que os jogadores que saem são muito qualificados. Algum comentário dos amigos aqui? Eu gosto muito das variações, acho que o Eugênio foi bem completo. Só uma coisa que eu pontuaria, assim, dentro do que eu acho do Flamengo. Eu só não substituiria o Gerson para fazer a função do De La Cruz hoje, porque acho que o Gerson evoluiu tanto na temporada jogando mais avançado, e dentre as opções que o Eugênio trouxe, eu gosto muito dele manter a função que ele já vinha exercendo, ou dessa, de repente, jogar por dentro, mas com mais liberdade, até porque acho que vai ter mais vulnerabilidade pelo lado direito com o Wesley. Então, assim, você ter o Alan e mais um Igor Jesus por dentro, com o Gerson tendo mais liberdade, considerando o avanço do Wesley, acho que seria uma forma de ver o Flamengo mais interessante, para você também acabar não perdendo esse crescimento do Gerson na temporada e também não tornando o time um tanto quanto vulnerável na fase defensiva. Bloqueando mais aqui pela direita. Exato. Diz, né? Eu acho que a dúvida tá aí. Diga, Prats. Não, acho que a dúvida está essa que o Donk citou aí. A mudança de posicionamento do Gerson não me parece que o Tite vai pensar a curto prazo, pelo menos para a volta do Brasileirão, né? O Gerson cresceu muito de produção, de rendimento, né? De nível
jogando como ele tem jogado nessas últimas partidas. Acho que o Tite vai mexer o menos possível no Gerson e aí vai ter de trocar outros jogadores porque eles não estarão aí. Pela direita ele tem muitas alternativas. Isso né? é fato. Isso é fato. E pelo meio tem bem menos alternativas. E o Gerson pode jogar, é o coringa do Flamengo. Pode jogar na do Arrascaeta, pode jogar na do De La Cruz e pode jogar como tem jogado aqui mais pela direita. Só que pela direita você pode colocar o próprio Lohan, você pode colocar o Luiz Araújo, você pode botar o Bruno Henrique, até o Gabigol. E aí eu acho que, naturalmente, o Gerson deve derivar para o meio de campo. Eu não tenho nada contra isso. É só a questão dele fazer a função do De La Cruz. Ele jogar por dentro na vaga do Arrascaeta, eu acho super justo pelo momento. Mas o De La Cruz eu tenho medo que isso tiraria a força defensiva do time e minaria muito o Gerson. Esse é o meu único ponto. Para completar o Flamengo, já deixando o meu pitaco, minha opinião, o Tite tem opções para que o Flamengo continue forte, continue vencendo e, de repente, mesmo com esse período, com esses desfalques, ele tem opções para manter o time na liderança, na minha opinião. Também acho. Muita. Também acho, galera, porque os outros times que eu vou trazer aqui para vocês também têm desfalques. Então, por isso que eu acho que o Flamengo tem condições de se manter na liderança do Brasileirão. Muita gente boa, concorda? Concordo. É isso. E agora sim, para completar, gostei que o Eugênio lembrou que o Gerson é uma espécie de coringa. Sim. Que eu me lembrei de um papo que eu tive com o amigo Rafael Prats e nós chegamos à conclusão que o Gerson pode sim ser chamado de Adílio dos tempos modernos. Mas a gente conversou, mas eu não concordei com essa sua opinião, né? A gente realmente conversou em alto nível, muita democracia, mas foi uma opinião sua que eu não compactuei, obviamente. O Coringa Gerson, jogador de bola campeoníssimo no Flamengo, assim como o Adílio dos tempos modernos. Vamos agora falar do tricolor do Morumbi, Tela, com desfalques do São Paulo, do técnico Zubeldia. E alegria. Desfalques do tricolor no período da Copa América? O goleiro Rafael, muito contestado. Não pode convocar, porque não está jogando muito no São Paulo. Por que não pode ir para a seleção brasileira? Então, Rafael, Ferrarese na seleção venezuelana, Bobadilha para o Paraguai e também o Rames Rodrigues, que não tem média, não tem pontuação. Tá no traço, Abel. Não, e que foi antes que todo mundo. No bola de prata, porque ele nunca joga, pô. Viu, Abel? Foi o primeiro aí. São Paulo, antes de sair a lista, eu tava falando, não, pode ir. Os outros ainda ficaram. Só faltou levarem no aeroporto. Não, pode ir. Nem sai a lista, fica à vontade, Rames Rodrigues. Pode se apresentar à seleção colombiana. Assim, foi. Se tivesse jatinho, que nem o Palmeiras, da Leila, já colocava... Quando a Colômbia anunciou daqui a uma semana, não, pode ir agora. A grande questão é a saída do Rafael, né? Porque daqueles ali é o jogador, de fato, regular no time do São Paulo. E aí a opção é o Jandrei. Está aqui na tela. O goleiro Jandrei, que já foi goleiro titular do São Paulo. A grande questão é essa. Se ele já foi e deixou de ser, é porque em algum momento ele falhou, né? Ou eles não tinham confiança nele. Não tinham confiança porque ele não demonstrava confiança, né? Não conquistou confiança. Mas, vamos lá. Acho que dentro de uma nova realidade do São Paulo, o goleiro hoje é bem menos exigido, né? Sim. A bola chega poucas vezes ao gol do São Paulo. Sim. Então ele, nessas poucas vezes que for exigido, ele está ali, atento, esperto para fazer a defesa. De resto, não tem muito, porque, vamos lá, o Ferrarese, ele joga de vez em quando, só que não é titular da zaga. Você tem o Arboleda... Mas às vezes quebra galho na lateral direita também. Sim, quebrou no último domingo, né? Entrou no lugar do Moreira, que estava perdidinho no jogo. Mas não vai ter ele. Você ainda tem para a zaga o Diego Costa, que é uma das opções aqui. Então você pode até montar 3 zagueiros com o Diego Costa, Alan Franco e Arboleda. Isso não é problema, tá? O São Paulo aqui eu acho que não sente tanto, é claro. É profundidade de elenco. Então machucou um, machucou outro. Daqui a pouco você vai precisar, quero jogar com 3 zagueiros um dia. Vai faltar gente. Continuamos no esporte com a tela do Palmeiras. Com os desfalques do... E aí complicou, hein? Gustavo Gomes, seleção paraguaia. Olha, um dos maiores zagueiros da história da seleção paraguaia, obviamente atrás de Gamarra. Não, da seleção paraguaia não, Abel. Eu estive ano passado lá no Paraguai e o pessoal falava o seguinte, olha, gente, eu não entendo. O Gustavo Gomes joga muito no Palmeiras, chega na seleção e decepciona. Parece que vem outro pra cá, né? Parece que é outro jogador. Ele tá devendo. Na seleção paraguaia ele não é um dos maiores zagueiros da história. Boa. No Palmeiras, sim, ele joga muita bola. Tem bola pra ser, né? Tem bola, mas não acontece, né? Não funciona. São mistérios, né? Piquerez na seleção uruguaia, Richard Rios na seleção colombiana e Hendrick. Mas o Hendrick não falta mais.
Mas ele estaria jogando nesse período. É verdade. Deixa de ser. Essa é a questão. É verdade. Ele depois da Copa América... Ainda está em contrato. Está em contrato, estaria jogando no Palmeiras. E como fica o Verdão, Eugênio Leal, na tela do F360? Tá aqui o verde. Vamos lá. Marcos Rocha, Luan. Sim. Que tem possibilidade de sair, né, Eugênio? Tem possibilidade Pode de sair, ir pro mas América do México. não né? acredito que sairá nesse período. Será? Bom, Se for para sair, até porque não adianta ir para o México agora, porque o campeonato dele está parado. parado. Então, assim, deixa ele jogando aqui, porque não dá para abrir mão. Acho que não seria a hora de lançar o Naves, por exemplo, né? Então, Você Luan. sabe que um amigo, grande torcedor palmeirense, o Green Lion, ele adora o Naves, está sempre elogiando. Sim, mas é um jovem ainda. O Luan é um jogador testado já e que já deu muita resposta positiva no Palmeiras. Eventualmente aqui ele pode cometer um erro. Mas tem bons serviços prestados. É do futebol, mas no Muito geral é um profissional, jogador que... muito sério com o clube. Concordo. Já foi titular e foi campeão como titular. Então, Luan e Murilo a zaga. Essa é a grande mudança na saída do Gustavo Gomes. Lateral esquerda, Vanderlan. Vanderlan é um jogador da base que sempre que entra agora. Tem características um pouco diferentes. Bom jogador. É bom jogador. Mas ele é mais um lateral de velocidade ao fundo do que o Piquerez, que é um lateral de bom porte físico, né? Um jogador alto, forte, que pode recompor como terceiro zagueiro e que no ataque ele vai até a intermediária, dali ele cruza. Lembrando que o Piquerez, ele é reserva do Matias Vinha na seleção do Uruguai, né? Vai muito bem no cruzamento. No meio, Zé Rafael, para a saída do Richard Rios. Zé Rafael é o titular do time. Sim. Sim. É que ele se lesionou. Ou era? Era. Quando ele se machucou, Os outros ele cresceram. era titular. Aí o retorno está sendo um pouco mais difícil, porque Aníbal Moreno e Richard Rios, que é o titular hoje, entregam muita pegada nesse meio de campo, né? Mas vamos entender, o Zé Rafael, retornando às condições físicas ideais, também tem muita pegada. Titular. E acrescenta isso mais qualidade técnica. Exato. Titular. Mais Experiência. qualidade técnica. Pode ser ainda o Gabriel Menino, que é um jogador regularmente usado na vaga do Richard Rios. Quando você tinha, ao invés do Aníbal, o Zé Rafael. Mas o Aníbal não foi convocado, ele Ou o permanece. Danilo, antes ainda. Antes. Mas o Danilo aí já era uma outra característica. Aqui na frente, você não tem o Endrick. Aí já muda um pouco a configuração, porque o Endrick... A gente está montando o Palmeiras aqui numa espécie de 4-2-3-1, né? Ou 4-3-3, como você preferir. O Endrick, muitas vezes, ele jogava num estilo, por exemplo, de um 3-5-2, que o time do Palmeiras gosta de fazer. Era assim, ó. Entendeu? E o Endrick onde? E o Endrick circulando aqui, flutuando. Mais da direita, vindo para cá. Em alguns momentos agora no final, ele jogou como centroavante. Aí você coloca o Lopes. Coloca o Lopes, que foi titular, Pode ser o Rony, né? mas que perdeu espaço. Que pode ser quem, Prati? Rony. Esse aqui, né? Rony, Veiga, Lázaro, Estevão. Mas você vai ter a volta dele, Dudu. A gente coloca o Dudu aonde no time? Lado esquerdo. Lado esquerdo? Pode ser. Pode No ser lugar o do direito. Lázaro. No lugar do Lázaro seria E o pra mim, a Estevão opção aqui. mais... Primeiro, porque eu penso é o lado esquerdo lá, né? Também. Mas ele pode jogar pela direita. Já jogou, já. Muitas vezes. Até pelo centro, mas tem jogado mais pelas pontas. Então tem Rony, tem Veiga, Lopes, Lázaro, Aníbal, Caio Paulista. O Mike pode jogar aqui Timaço. aberto. Agora, Timaço. Aqui Mantém tem o o nível. Estevão. O que eu falei do Flamengo, eu repito pro Palmeiras. Pode manter o nível ali. Não pode? aqui, Eu acho Ou para tô essa exagerando? posição aqui da direita, que hoje é do Estevão, tá chegando o Felipe Anderson, que não está aqui na lista, sim. porque ainda não Aí poderia vai ser jogar. titular. Acho que ele só chega depois da Copa América. ele até porque depois. tem ele vai que ter um abrir período... Exato, janela, ele também né? vai ter um período de preparação, não deve jogar logo de cara assim que chegar. Mas é uma lá na grande frente... O senhor está muito ansioso, mas é legal. Fala do Felipe Anderson. Grande Boa, boa. contratação. Qual é a função, qual vem sendo a função do Felipe Anderson na Lazio? Esse lado de campo aqui. E, Ele é um meia avançado pela direita. e que fecha por dentro, e acho que ele vai potencializar muito o Veiga. Aí, se o Veiga não faz vive um questão grande é o momento, seguinte, acho que isso pode ajudar. Esse espaço da direita aqui é do Estevão hoje. Sim. Posso fazer uma pergunta, amigos? Vocês acham que, por exemplo, o Felipe Anderson ele pode jogar no lugar do Veiga? De repente, o Veiga perder a vaga de titular, não vem bem nos últimos jogos. O Felipe Anderson pode jogar no mesmo lugar ali, mesma posição?
O Eugênio falou, é verdade, ele joga normalmente aberto pela direita, com essa característica por dentro. Mas na Lazio, ele fez todas, assim. Pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar como esse meia articulador, pode até às vezes ser um cara mais avançado, não com a característica de centroavante. Você falou que ia sair, agora falou que tem que voltar. Voltou atrás, Viola. Colorado de tanta gente! Nossa, o cinegrafista tá rindo aqui, ó. Rocher para a seleção uruguaia. Ener Valência, a seleção do Equador, mas ele lembra um grande colombiano. Quem? Faustino Asprilla. Gigantão da Zona Sul, nosso Vini Colorado tá te acompanhando. Quando entra o Inter aqui no programa, ele larga tudo, você sabe disso. Vini Capricha Colorado aí. é um grande amigo. E também o Borré na seleção da Colômbia. Ainda não é aquele Borré que todo mundo quer ver, mas tem futebol para isso. 3 desfalques importantes. Olha o Magrão ali, de São João Clímaco para o mundo. Grande Magrão. Jogou muita bola no São Caetano, no Palmeiras. E hoje está lá, como dirigente, né, do Inter. Jogou muito bem no Internacional. Jogou também no... Olha aí o Ener Valência. Diga lá, Eugênio Léo, como é que fica o Colorado com esses desfalques? No gol, a opção inicial, Fabrício. Que estreou contra o Tomayapo. Foi a estreia dele contra o Real Tomayapo. 38 anos, Fabrício. Vice-campeão carioca no Nova Iguaçu, né? Jogando aqui, jogou contra o Tomayapo, como disse ali o Prates, é a opção para o lugar do Rocher. Vamos ver o tempo, né? O que o tempo vai dizer, porque o Inter teve outros goleiros reservas que foram embora. O Kehler foi para o Vasco, o John tinha ido lá para Valladolid e aí voltou para o Brasil pelo Botafogo. Então, hoje a opção é o Fabrício. Vamos ver o Fabrício se ele consegue se firmar. E aí os outros desfalques citados aí são atacantes, né? O Borré e o Ener Valência. Então, é o Alário. O Alário foi convocado, foi contratado para ser justamente esse cara de peso para o ataque, né? Para dar essa característica ali. Veio lá da Alemanha e tal, jogador do River Plate. E aí você pode trazer o Alan Patrick para jogar mais perto dele. Ao invés de ser exatamente um meia, o Alan Patrick se junta mais perto da área para ser um jogador como segundo atacante, dar aquela pifada, né? Aquele último passe, aquela tabela, e também finalizar, porque ele finaliza muito bem. Com o Galo forte vingador, segunda melhor campanha na fase de grupos da Libertadores da América. O Galo terá o desfalque do Arana, convocado para a seleção brasileira, Alan Franco, Equador, e o Vargas, que vem melhorando seu futebol na seleção chilena. Será que o Arana vai ser titular no Brasil? Não sei se vai ser titular, mas no Galo ele é. Aê, garoto, gostei. E no Galo, esses 3 desfalques são desfalques sensíveis para o Milito. Por quê? Primeiro, o Arana como ala pela esquerda, porque ele joga com 3 zagueiros, como ala pela esquerda, ele joga lá aberto, né? Botaram aqui o Scarpa já. É assim, ó. Já solucionou, Scarpinha, amigo. Não fui eu, não. Essa tela aqui, esse time é feito pelo Data ESPN. O Data ESPN. Mas você concordou, pô. Sim. Você já jogou o Scarpa lá pra frente. Porque é o seguinte, teoricamente, o reserva da lateral esquerda, ou da ala, é o Rubens, menino da base. Só que ele tá machucado. Então não joga. Aí você olha pro elenco, quem é o nome óbvio? É o Scarpa. O Scarpa tem jogado aqui, ó, aberto aqui pela direita. Bem aberto pela direita. Ele jogou 1 jogo, 2 lá pela esquerda. Mas deu a até gente sabe que ele faz. O Milito citou até o Palácios como uma possível opção. Porque ele falou do desfalque do Arana, né? Recentemente. Citou, se precisar, tem um Palácios que poderia ser utilizado. Outros times prejudicados foram o Grêmio, Atlético Paranaense e Corinthians. Eles não falaram aqui, mas eu separei para vocês os convocados. No Grêmio, Soteldo e Vila Sante. Grêmio, que é o nosso próximo adversário, tá? No Atlético Paranaense, que o Flamengo enfrenta no dia 16, teve o Bento e o Canóbio convocado. No Corinthians, o Romero e o Félix Torres, que foram convocados. A culpa é de quem? A culpa é da CBF, né, que tem um calendário muito apertado, com muitas competições, né? A gente tem um campeonato estadual muito longo, no meu ponto de vista, um campeonato que poderia ser encurtado, né, pela metade, para ter uma folga, né, no meio do ano para competições da FIFA, né, para datas FIFAs. Então, para mim, isso daí já é uma culpa da CBF, que deveria encurtar os campeonatos estaduais. Mas a CBF, ela tem uma desculpa. No final do ano tem o Mundial de Clubes. E para isso o Campeonato Brasileiro precisa acabar antes do dia 10 de dezembro. Então, por isso que o Campeonato Brasileiro não pode parar agora durante a Copa América. O Flamengo vai perder jogadores aí por até 42 dias.
42 dias, galera, quase um mês e meio, o Flamengo pagando o salário dos caras e eles servindo as seleções deles, né? É sacanagem com os clubes isso daí. Isso vale para todos. E não podemos esquecer o seguinte, temos que agradecer muito, sabe quem? Ao Dorival Júnior, cara. O Dorival Júnior não convocou o Pedro e não convocou o Fabrício Bruno, né? Se ele tivesse convocado esses dois, o Flamengo estaria ferrado de vez, cara, porque daí perderia o principal atacante e perderia um dos seus principais defensores, né? Muito bem, separei para vocês aqui os principais clubes prejudicados pela data FIFA, pela Copa América. Galera, se o Uruguai for para a final da Copa América, o Flamengo perderá esses 4 jogadores por até 42 dias. E isso é o fim da picada. É um absurdo, cara. Infelizmente, eu vou ter que torcer contra o Arrascaeta, o De La Cruz, vou ter que torcer contra o Varela e o Matias Vinha na seleção do Uruguai. Eu vou ter que torcer para eles serem eliminados na primeira fase. Para eles voltarem o quanto antes, cara. Porque não tem como a gente torcer a favor dos caras, sendo que o Flamengo será prejudicado, né? Então, é isso. É isso que eu sinto aqui. Eu vou ter que torcer contra eles na seleção deles, para eles poderem voltar o quanto antes para o Flamengo. Porque a gente tem que torcer, na verdade, é para o Flamengo, né? E não para a seleção de jogador A ou B. E o mesmo vale para o Chile, tá bom? E daí sim vamos torcer para a seleção brasileira ser campeã da Copa América. Não temos nenhum convocado lá e isso ajuda bastante, né? Vamos torcer para o Vinícius Júnior brilhar bastante e assim ele poder conquistar de vez a bola de ouro. Tamo juntos, galera. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!